Então, vamos calcular esses 4 exemplos do método de Newton. Começar pelo primeiro, 3, calcule até o P4 para a função f de x igual a x cubo mais 3x² menos 2, com um valor inicial P0 igual a menos 3. Então, para o método de Newton, a gente precisa conhecer a função, que já é descrita aqui, explicitamente, x cubo mais 3x² menos 2, o chute inicial, ou o valor inicial de início, para dar um start no método. E a gente precisa também da derivada. No método de Newton, o probleminha do método de Newton é que a gente precisa calcular a derivada da função. Então, fica x cubo mais 3x² menos 2, a função que vai aparecer no numerador, e a derivada de x cubo, 3x², mais derivada de 3x², desce o 2 multiplicando o 3, então fica 6x. Menos a derivada do 2, que é 0, então nem aparece aqui. Ok? Montando a equação iterativa, a gente tem o seguinte, o próximo é o P, ou seja, o Pn, é igual ao Pn menos 1, o anterior, ou o atual, a gente diz que é o atual, que é da iteração, né, atual, ou melhor, que está iniciando a iteração, Pn menos 1, menos. Aqui eu já substituí direto o Pn menos 1 no lugar do x nessa equação, e depois também na derivada. Pn menos 1 ao cubo, mais 3Pn menos 1 ao quadrado, menos 2. Dividido por 3Pn menos 1 ao quadrado, mais 6Pn menos 1. Então, essa é a equação iterativa. Ela, por extensa, ela é meio confusa. Então, por isso que a gente vai substituindo em cada iteração, é bom de saber qual é o valor do n em cada iteração, para a gente substituir aqui e simplificar ela. Então, para a primeira iteração, o n tem que valer 1. Então, a gente vai calcular o que na primeira iteração? O P1. P1 igual a P0 menos, aqui só substituindo o n igual a 1 na equação iterativa. P0 ao cubo mais 3P0 ao quadrado menos 2, dividido por 3P0 ao quadrado mais 6P0. Então, aqui, como a gente sabe que o P0 vale menos 3, é só substituir o menos 3 no lugar de todos os 5 P0s que aparecem aqui. Então, substituindo o menos 3, lá do enunciado, a gente tem, fica menos 3 é igual a menos 3 menos 3 ao cubo, mais 3 que multiplica menos 3 ao quadrado, menos 2. Substituir o menos 3 em cada um dos P0s. Dividido por 3 que multiplica menos 3 ao quadrado, mais 6 que multiplica o menos 3. Ok? Aí, fazendo essa conta em cima, deu menos 2, que fica menos 3 ao cubo, dá menos 27. Aqui dá menos 3 ao quadrado, mais 9. Mais 9 vezes 3, mais 27. Menos 27 com mais 27, 0. E só sobra o menos 2 aqui. Aqui fica menos 3 ao quadrado, fica mais 9 vezes 3, mais 27. Mais 27 menos 18, que aqui 6 vezes menos 3 menos 18, dá mais 9, né? Mas é como tem um menos aqui, menos com menos, mais. Fazendo essa conta aqui, dá menos 2,7778. Esse é o P1, primeira aproximação que a gente efetua. Esse exemplo tem que ir até o P4, então a gente tem que desenvolver 4 iterações. Ele não pede para calcular a tolerância ou a precisão, mas não custa nada, não é um processo muito longo. Então, dá para calcular a precisão ali, ou qual é a distância que esta aproximação está, qual a distância, né, está da raiz. Então, substituindo o menos 2,7778 na função original, que é x cubo, ou no nosso caso, p ao cubo, mais 3p² menos 2, a gente tem o seguinte, menos 0,2853. Está longe do zero ainda. Ok? Como eu falei, não tem precisão para ser testado, então aqui é só uma verificação de como anda o método mesmo. Fim da primeira iteração. Ok? Como que vai ficar a segunda iteração? Da mesma forma, só que a gente vai substituir agora esse resultado no lugar dos p's, do lado direito aqui. Então, para a segunda iteração, o n vale 2. Se o n vale 2, então a gente vai calcular o P2, que é dado por P1 menos P1 ao cubo, mais 3P1 ao quadrado, menos 2, dividido por 3P1 ao quadrado, mais 6P1. Ok? Então, tem que tomar cuidado, lembrando que só divide a função pela derivada. O P1 aqui fora, ele soma depois. Substituindo o P1, que é menos 2,7778, menos 2,7778 ao cubo, mais 3 que multiplica menos 2,7778 ao quadrado, menos 2. Dividido por 3, que multiplica menos 2,7778 ao quadrado, mais 6 que multiplica menos 2,7778. Fazendo essa conta aqui, né, ou melhor, a conta de cima dá menos 0,2853. E a de baixo deu 6,4815.
De novo, menos com menos mais, um negativo mais um positivo, o negativo vai ficar menos negativo nesse caso. Fazendo essa conta aqui, deu menos 2,7338. Ok? Faz na calculadora, no Excel, onde for. Esse método é simples, esse da bissecção, desculpe, da secante, da bissecção é um pouquinho mais chato fazer no Excel, mas o de Newton da secante é bem simples de fazer no Excel. Então, temos o P2, a segunda aproximação, menos 2,7338, que dá para ver qual é a distância que ele está da raiz. Então, substituindo menos 2,7338, na função fica menos 2,7338 ao cubo, mais 3 se multiplica menos 2,7338, quadrado, menos 2. E deu menos 0,0105. Então, se por um acaso no enunciado tivesse uma precisão, por exemplo, de 10 a menos 1, já terei satisfeita na segunda iteração. 10 a menos 1, lembrando que é 0,1. Então, quando a gente estabelece uma precisão, a gente quer que, quando a gente substitua o f na função, fique menor que aquela precisão. A gente pode parar o nosso processo. Beleza? Nesse caso, não tem precisão estabelecida, a gente só está fazendo aqui por um controle mesmo de qual é a distância do zero que a aproximação está. Terceira iteração, ou seja, n igual a 3. Tem que fazer essa e mais uma, porque a gente tem que chegar até o P4. Se o n igual a 3, a gente vai calcular o P3. E o P3, por sua vez, é igual ao P2 menos P2 ao cubo mais 3 vezes P2 ao quadrado menos 2. Dividido por 3P2 ao quadrado mais 6P2. Substituindo o valor que a gente acabou de calcular, que era 2,7338. Negativo, né? Então, menos 2,7338 menos 2,7338 ao cubo mais 3 vezes menos 2,7338 ao quadrado, menos 2. Dividido por 3 vezes menos 2,7338 ao quadrado, mais 6 vezes menos 2,7338. No numerador vai dar menos 0,0105 e no denominador dá 6,0181. Efetuando, novamente, o menos com menos, né? Dá mais. Calculando tudo isso aqui, deu o P3 deu menos 2,7321. Vejam que aqui o 73 já ficou fixo, né? Mudou só as duas últimas casas decimais. 7321. Verificando se está muito longe do zero. Então, qual é a distância até a raiz? É só calcular a função dessa menos 2,7321. Então, menos 2,7321 ao cubo, mais 3 que multiplica menos 2,7321 ao quadrado, menos 2. Calculando essa função no menos 2,7321, chegou em menos 0,000295. Ou seja, atende uma precisão de 10 a menos 3. Porque lembrando aqui, no quesito da precisão, a gente desconsidera o sinal, a gente só quer saber o valor numérico. O sinal a gente despreza, tanto é que a gente coloca entre módulos. Então, 0,000295. 0 está menor que 10 a menos 3. Aqui, se fosse um 1 aqui, seria 10 a menos 3. Então, está um pouquinho acima do 10 a menos 4. Numa terceira iteração, uma aproximação muito boa. Fim da terceira iteração. Temos mais um. Quarta iteração. N igual a 4, então a gente vai calcular o P4. P4 é igual a P3, menos P3 ao cubo, mais 3P3 ao cubo, mais 3P3 ao quadrado menos 2. Tudo isso dividido por 3P3 quadrado mais 6P3. Esse seria o nosso P4. Quanto vale o P3? A gente acabou de determinar. Então, é o menos 2,7321. Daí, menos 2,7321 ao cubo, mais 3 multiplica menos 2,7321 ao quadrado, menos 2. Tudo isso dividido por 3 vezes menos 2,7321 ao quadrado, mais 6 multiplica menos 2,7321. Ok? O numerador dá menos 0,000295 e o denominador dá 6,0005. Fazendo essa conta, vejam que ficou mantido, ó, a terceira casa decimal também. Na verdade, essa conta, se a gente arredondar na quarta casa decimal, também vai ficar no 2,7321. Para dar um número diferente, eu acabei acrescentando mais dois dígitos aqui, só para mudar mesmo o número. Mas se a gente arredondasse na quarta casa decimal, a gente tem que olhar a quinta. Opa, a quinta casa decimal é um 5, então tem que arredondar a quarta. E eu voltar para o 2,7321, certo?
porque esse é o valor para 4 casas decimais. Então, peguei um pouquinho maior só para mostrar que mudou mesmo, senão a gente ia pensar, sempre vai ficar nesse número. Na verdade, se arredondar na quarta casa decimal, sempre vai ficar nesse número. E qual é a distância aqui que ele está? Então, se a gente usar o menos 2,732051, vai dar menos, né? Mas a gente desconsidera o sinal, 0,000012. Tem uma precisão de 10 a menos 5, quase 10 a menos 6, com 4 iterações. Demonstrando a velocidade de convergência do Mad-Newton. O Mad-Newton realmente ele é muito poderoso para achar a raiz de funções. Ele é muito rápido. Só que ele tem esse probleminha do cálculo da derivada. Então, qual é a vantagem do Mad-Newton, além dele ser muito eficiente? Ele é muito intuitivo em relação ao método da psicção, ele é muito mais intuitivo. Porque você pegou o resultado, você só volta naquele conjunto de contas que você acabou de efetuar e joga esse resultado de novo, no lugar do P. E fica atualizando dessa forma. Por isso que para fazer, por exemplo, no Excel, você só escreve a primeira equação, né, coloca o valor do chute inicial, a primeira equação só, para o cálculo do P1, seleciona a célula e vai puxando, você vai ter N iterações sem ter feito nenhuma conta. Na verdade, ter feito a primeira iteração apenas. Ele é muito mais simples. E ao lado, você pode colocar também o cálculo da raiz, né, da distância da raiz, para saber se está muito longe ou não. Então, essa é a vantagem do método Newton. Qual é o problema, como eu já falei? Ter que calcular. Se a função for muito complexa, calcular a derivada às vezes não é tão fácil. Mas se não for uma função complexa, igual a nossa aqui é um polinômio, óbvio que aqui é para a gente entender o processo de desenvolvimento, né? Por isso que é um polinômio, a gente começa com funções simples, bem tranquilo de calcular a derivada. Exercício 4. Seja f de x igual a x menos x cubo, melhor dizendo, menos cosseno de x, com P0 igual a menos 1, determinar até P3. Neste caso, tem que ser relembrado que cosseno de x, a calculadora, se for feito na calculadora, tem que estar em radianos. Cálculo, a gente utiliza radianos. Graus, a gente utiliza na física. Tá? Tem que tomar esse cuidado. Ok? Então, novamente, tem que destacar qual é a função e qual é a derivada. A função é menos x cubo menos cosseno de x. E o ponto de chute inicial, menos 1. A derivada de menos x ao cubo fica menos 3x quadrado. E a derivada do cosseno é menos seno. Com esse menos aqui da frente, é fazer jogo de sinal. Por isso ficou mais seno aqui embaixo. Tá? A equação iterativa fica sendo Pn é igual a Pn menos 1 menos, nesse caso, substituindo no lugar do x, coloca Pn menos 1. E no lugar do x aqui embaixo também. Menos Pn menos 1 ao cubo, menos cosseno de Pn menos 1. Dividido por menos 3 Pn de Pn menos 1 ao quadrado, mais seno de Pn menos 1. Ok? Novamente, em radianos. Chegou na prova, esqueceu de mudar de graus para radianos, óbvio que não vai perder a questão inteira, mas vai perder nota porque é em radianos. Primeira iteração, n igual a 1, ou seja, para a gente calcular o P1, é para a gente desenvolver até P3. Então, P1 é igual a P0 menos esse menos aqui de fora ao cubo, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado que vai ter que fazer jogo de sinal se o P for negativo. Então, menos P0 elevado ao cubo, menos cosseno de P0. Tudo isso dividido por menos 3 P0 ao quadrado, mais seno de P0. Então, o P0, no nosso caso, é o menos 1. Fica menos 1, menos 1 ao cubo. Veja, tem que fazer o jogo de sinal, é bastante menos aqui. Menos cosseno de menos 1. Dividido por menos 3 vezes menos 1 ao quadrado, mais seno de menos 1. Então, o menos 1 aparece aqui. Aqui em cima dá 0,4597, arredondando na quarta casa decimal. E embaixo deu menos 3,8415. Fazendo essa conta, dá menos 0,8803. Ok? Esse é o nosso P1. Só para verificar, né, o controle, para ver se está muito longe ou não da raiz, ou quanto mais próximo de zero o f do P1, mais próximo da raiz do P1 tá. Então, f de P1 é menos 0,8803, menos cosseno de menos 0,8803. Deu 0,0454.
Então, uma precisão, se fosse uma precisão de 10 a menos 1, já está. Então, se, por exemplo, no enunciado está dizendo, desenvolva, para esse exemplo aqui, até uma precisão de 10 a menos 1, pronto, já tinha acabado. Na primeira iteração já estava perfeito. Obviamente que a escolha do P0 igual a menos 1 foi bem próxima da raiz. Então, por isso que ele ficou tão rápido para atender a precisão de 10 a menos 1. Agora a gente vai para a segunda iteração, fim da primeira iteração. Segunda iteração, a gente já vai utilizar o menos 0,8803 no lugar aqui dos P's, certo? Então, P2 fica sendo P1 menos P1 ao cubo menos cosseno de P1. Tudo isso dividido por menos 3P1 quadrado mais seno de P1. Substituindo o P1, nesse caso, é menos 0,8803 menos 0,8803 ao cubo menos cosseno de menos 0,8803, dividido por menos 3, que multiplica menos 0,8803 ao quadrado, mais seno de menos 0,8803. Numerador deu menos 0,0454, e no denominador deu menos 3,0957. Fazendo essa continha aqui, menos 0,8657. Só título de curiosidade, né, verificar, substituindo na função, ou seja, menos 0,88. Aqui, essa conta tá certa, tá, pessoal? Só esses valores que eu acabei repetindo sem querer. Mas aqui é menos 0,08657, menos cosseno de menos 0,8657, deu 0,00068. Ou seja, atendendo uma precisão de 10 a menos 3. Na segunda iteração. Ok? Lógico, como eu falei, o chute inicial foi muito próximo da raiz. Então, ajuda bastante o método. Se fosse um chute, por exemplo, menos 5, aí ele ia demorar um pouquinho mais para convergir para erros tão baixos assim. Fim da segunda iteração. Terceira e última iteração para esse exemplo é o P3 igual a P2 menos P2 ao cubo menos cosseno de P2. Tudo isso dividido por menos 3P2 quadrado mais seno de P2. Substituindo o que a gente acabou de calcular, que era o menos 0,8657, menos 0,8657 ao cubo, menos cosseno de menos 0,8657, tudo isso dividido por menos 3, que multiplica menos 0,8657 ao quadrado, mais seno de menos 0,8657. O numerador deu 0,00068, dividido por menos 3,0099. Fazendo essa conta, vejam que até a terceira casa decimal já ficou mantida. Mudou a partir da quarta. Então, fazendo a conta, deu menos 0,865,457. Eu acabei acrescentando um pouquinho mais de dígitos aqui, como é a última iteração. Qual é a distância dessa última aproximação para a raiz? Substituindo, ou seja, menos 0,865457 ao cubo, menos cosseno de menos 0,865457, deu menos, a gente despreza o sinal, mas deu 0,000051, ou seja, atendendo uma precisão de 10 a menos 4, para 3 iterações apenas. Principal influenciador para essa convergência tão rápida e esse erro tão baixo foi o chute inicial nesse caso. O chute inicial foi realmente muito próximo da verdadeira raiz. Fim da terceira e última, nesse caso, iteração. Ok? O 5 é um pouquinho diferente o enunciado, mas a gente já viu como desenvolver dessa forma. Ele não dá uma função explícita, ele dá uma pergunta, um pedido, determine uma aproximação para a raiz cúbica de 25, com precisão de 10 a menos 2, e chute inicial P0 igual a 1,5. Então, a gente já fez isso no método da bissecção. Primeira coisa que a gente faz, a gente não conhece o valor de raiz cúbica de 25. Igual a x e leva ao cubo os dois lados e tudo mais. Então, se a gente quer calcular a raiz cúbica de 25, a nossa função fica sendo x ao cubo menos 25. Se fosse a raiz quadrada de 25, seria x quadrado menos 25. Se fosse a raiz quinta de 300, seria x na quinta menos 300. Ok? Então, é padrão dessa forma. O chute inicial, 1,5. A derivada, a gente deriva aqui a nossa função, derivada de x cubo, 3x quadrado, menos a derivada do número 25, derivada de número, que
quando está sozinho somando, 0. Então, nossa equação iterativa fica sendo Pn igual a Pn menos 1, menos Pn menos 1 ao cubo, menos 25. Tudo isso dividido por 3, Pn menos 1 ao quadrado. Beleza? Primeira iteração, aqui sim, aqui a gente tem uma precisão a ser testada. Então, toda hora que a gente calcular o PI, né, da iteração, a gente precisa já calcular a precisão para ver até onde a gente vai. Ah, não, já chegamos na precisão, não precisamos mais desenvolver. Então, primeira iteração, ou seja, cálculo do P1. P1 igual a P0, menos P0 ao cubo, menos 25, dividido por 3, P0 ao quadrado. Substituindo o P0, que é 1,5. Então, 1,5 menos 1,5 ao cubo, menos 25. Dividido por 3, que multiplica 1,5 ao quadrado. Então, vai dar 1,5. O numerador aqui deu menos 21,6255. E o denominador, 6,75. Fazendo essa conta, né, aqui menos com menos vai dar mais, então é um positivo mais um positivo, ele vai aumentar. 4,7037. Agora, como tem tolerância, primeira coisa, depois de calcular o P, é verificar se já está satisfeita a tolerância. Ou precisão, está na mesma? Então, verificar a precisão. F, lembrando que a gente despreza o sinal aqui, né? Acabei não colocando os módulos, mas a gente despreza o final. Mas substituir o 4,7037 na função vai ficar 4,7037 ao cubo menos 25. Deu 79,0686. Muito longe do zero. Muito longe mesmo. Então, pelo jeito, vai demorar um pouquinho, porque se está no 79, a gente tem que chegar no zero, algumas iterações serão necessárias para diminuir essa distância aí. Fim da primeira iteração. Segunda iteração, n vale 2, ou seja, a gente vai calcular o P2. P2 igual a P1 menos P1 ao cubo menos 25, dividido por 3 P1 ao quadrado. E o P1 que a gente acabou de calcular é o 4,7037. Então fica 4,7037 menos 4,7037 ao cubo, menos 25. Tudo isso dividido por 3 vezes 4,7037 ao quadrado. O numerador deu 79,0686, o denominador 66,3745. Fazendo aqui, como é positivo, positivo, mais com mais, com esse menos, menos. Então, vai diminuir esse número daqui, já que eu vou tirar alguma coisa dele. 3,5125. Diminuiu. Próximo passo agora é testar a precisão. Será que já satisfez? F de 3,5125 é igual a 3,5125 ao cubo menos 25. Deu 18,3343. Muito longe de zero. Isso é muito maior que 10 a menos 2. Não dá para parar ainda. Tem que desenvolver pelo menos mais uma iteração. Então, fim da segunda iteração. Agora a gente vai para a terceira. Terceira iteração, n igual a 3. Aí a gente calcula quem? P3. Então, P3 igual a P2 menos P2 ao cubo menos 25, dividido por 3 P2 ao quadrado. Substituindo o P2 que a gente acabou de calcular, 3,5125 menos 3,5125 ao cubo menos 25, dividido por 3 vezes 3,5125 ao quadrado. Vai dar o numerador 18,3343, denominador 37,01198. Aqui eu acabei utilizando mais casas decimais só para não ter que arredondar, porque aqui eu tenho que arredondar para ficaria 37,012. Ficar poucas casas decimais. Fazendo essa conta, o P3 vale 3,0171. Testa a precisão. Então, F de 3,0171 deu 3,0171 ao cubo, menos 25. Deu 2,4641. Do primeiro para o segundo, primeira para a segunda iteração diminuiu de 79 para 18, da segunda para a terceira de 18 para 2,46. Então, deu uma diminuição muito boa. A velocidade está caindo, essa distância é muito, muito boa. Fim da terceira iteração, mas ainda não deu a tolerância que a gente pediu. Quarta iteração, n igual a 4, então a gente vai calcular o P4. P4 igual a P3 menos P3 ao cubo, melhor dizendo, menos 25 sobre 3P3 quadrado. Então, o P3 a gente acabou de calcular é 3,0171 menos 3,0171 ao cubo menos 25, dividido por 3 vezes 3,0171 ao quadrado.
o numerador dá 2,4641 e o denominador 27,3087. Fazendo essa conta novamente, a gente tem que o P4 vale 2,9269. Testando a precisão ou tolerância. Olha, uma queda muito boa, de 2 e pouquinho para 0,07. 2,9269 ao cubo menos 25 deu 0,07296. Infelizmente, a precisão é 10 a menos 1, ou desculpe, menos 2. E essa aqui atende uma precisão de 10 a menos 1. Ainda não dá para parar. Mas olhando o tamanho da queda de uma distância para outra, nos parece que eu acho que talvez seja a próxima, seja a última iteração. Então, fim da quarta iteração. Quinta e provável última. Então, a gente vai calcular o P5. P5 é igual a P4 menos P4 ao cubo menos 25 dividido por 3P4 ao quadrado. Substituindo o valor que a gente acabou de calcular do P4, que é 2,9269, menos 2,9269 ao cubo menos 25, dividido por 3 vezes 2,9269 ao quadrado. Isso é igual a o numerador 0,07296, desculpe, e o denominador 25,7002. Fazendo essa conta, vejam que a segunda casa decimal não mudou. Mudou a partir da terceira. 2,92402. Testando a precisão, espera-se que agora já seja menor que 10 a menos 2. Testando a precisão, então, substituindo esse 2,92402 na função, fica 2,92402 ao cubo, menos 25. 0,00000707. Então, deu precisão 10 a menos 4, menor que 10 a menos 4. Atende e muito bem a precisão estabelecida no enunciado. Fim do método de Newton. E o nosso valor aceito ficou sendo o P igual a 2,92402. Ok? Provavelmente o 2,9240 já é suficiente também. E o último dos 4 exemplos do método de Newton, determine uma aproximação para a raiz de 3 com uma precisão de 10 a menos 2, novamente 10 a menos 2, e chute inicial P0 igual a meio. Então, mesma ideia. A gente quer aproximar a raiz de 3. A gente não sabe quanto vale a raiz de 3. Igual a raiz de 3 faz igual a x, eleva os dois lados ao quadrado para excluir a raiz, né? Fica 3 igual a x quadrado. Passa o 3 para a direita, então fica x quadrado menos 3, essa é a nossa função. Chute inicial 0,5. Derivada de x quadrado, 2x, menos a derivada do 3, 0. Então, a derivada é menos 2x. A equação iterativa. Pn é igual a Pn menos 1 menos Pn menos 1 ao quadrado menos 3 dividido por 2Pn menos 1. Primeira iteração, n igual a 1. Então, a gente vai calcular o P1. P1 igual a P0 menos P0 ao quadrado menos 3 dividido por 2P0. Com P0 igual a 0,5. Então, ficou 0,5 menos 0,5 ao quadrado menos 3 dividido por 2 vezes 0,5. O numerador 0,5 ao quadrado dá 0,25. Menos 3 com mais 0,25 dá menos 2,75. Dividido por 1, né? A mesma coisa que não dividir. Não precisa alterar. Então, fica menos com menos mais. Então, dá 3,25. Como tem precisão, tem que testar. Testando, vai dar o f de 3,25. 3,25 ao quadrado menos 3 deu 7,5625. Muito longe do zero. Com certeza não pararemos agora. E provável que nem na próxima iteração. Então, fim da primeira iteração. Agora, com esse 3,25, a gente calcula o P2. P2 é P1, 3,25, né? Menos P1 ao quadrado menos 3, dividido por 2P1. Substituindo 3,25 no lugar do P1. 3,25 menos 3,25 ao quadrado menos 3, dividido por 2 vezes 3,25. Igual a 3,25 menos 7,5625, dividido por 2 vezes 3,25. Fazendo essa conta, diminuiu bastante, caiu para 2,0865. A diferença dos dois números é bem grande. Então, testa-se essa precisão. Substituindo 2,0865, fica 2,0865 ao quadrado menos 3, que ainda está longe do zero, 1,3536. Então, é provável que nem na próxima chegue a
duas casas decimais. Ele baixou de 7,56 para 1,36. Está longe ainda. Fim da segunda iteração. Terceira iteração, ou seja, n igual a 3, cálculo do P3. P3 igual a P2 menos P2 ao quadrado menos 3, dividido por 2P2. Substituindo, que a gente acabou de calcular, que é 2,0865, menos 2,0865 ao quadrado menos 3, dividido por 2 vezes 2,0865. O numerador dá 1,3536 e o denominador 4,173, melhor dizendo. Fazendo essa conta, dá 1,7622. Melhorou muito, porque a raiz exata é 1,73 alguma coisa, está bem próximo agora. Será que já satisfaz a tolerância? Ou precisão? Ainda não, pelo jeito. 1,7622 ao quadrado menos 3, 0,1052. Está bem maior ainda que 10 a menos 2. Tem que ser 0,00 alguma coisa. Certo? Tem que estar, o primeiro diferente de zero tem que estar na terceira casa decimal aqui. Então, continua o fim da terceira iteração. Quarta iteração. A gente vai calcular o P4. P4 igual a P3 menos P3 ao quadrado menos 3, dividido por 2P3. Substituindo o 1,7622 que a gente acabou de calcular, menos 1,7622 ao quadrado menos 3, dividido por 2 vezes 1,7622. Fazendo essa conta aqui, o numerador dá 0,1052 e o denominador 3,5244. Fazendo essa conta, 1,7323. Como eu falei, a raiz de 3 é 1,73 alguma coisa. Já deu aqui na segunda casa decimal, já está certo. Vamos ver se satisfez a nossa tolerância. Aí deu 1,7323 ao quadrado menos 3 deu 0,000891, que é menor que 10 a menos 3. Lembrando, 10 a menos 3, desculpe, 10 a menos 1 é menor que 10 a menos 3, que por sua vez é menor que 10 a menos 2. 10 a menos 2 seria 0,001, isso. Não, desculpe, 0,01. Então, ele ficou 8 vezes 10 a menos 4. Bem menor do que a precisão estabelecida. Fim do método de Newton.